Olhem só que situação. Em uma das cidades mais ricas do Brasil, uma comunidade inteira e um pedaço vital da Mata Atlântica estão, assim, em rota de colisão. Esse é o dilema de Osasco, uma verdadeira encruzilhada entre o direito à moradia, a proteção do meio ambiente e o poder de grandes corporações. Vamos tentar entender as forças que estão em jogo nessa história. De um lado, a gente tem milhares de famílias que só estão buscando um lugar para morar, um lar. Do outro, um dos últimos pedaços de Mata Atlântica que sobraram na região. E bem no meio desse embate está o futuro de uma cidade inteira. E a pergunta que fica, a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é: será que existe uma solução que não exija um sacrifício? Sabe, é possível garantir moradia digna para essas pessoas sem destruir um ecossistema que é essencial para todo mundo? A resposta provavelmente está nos detalhes desse conflito. Para entender essa crise de verdade, a gente precisa ir até o epicentro dela. Conhecer as pessoas que vivem lá na comunidade de Colinas do Oeste, que é mais conhecida como Morro do Socó. Bem, aqui está a raiz do problema. A comunidade foi se formando ali numa área de encosta, crescendo sem nenhum planejamento, sem infraestrutura básica. E por ocupar uma área que, pela lei, deveria ser protegida, os moradores acabam vivendo numa dupla situação de risco, o risco social e o risco ambiental. E a escala humana disso tudo é imensa. Não estamos falando de um pequeno assentamento. São mais de 2.600 famílias. Pessoas que, sem ter outra opção de política habitacional, construíram suas vidas e seus lares ali, buscando uma oportunidade perto da metrópole. No total, a gente está falando de quase 9.000 pessoas, 8.698 vidas que têm o seu futuro totalmente em jogo. Cada número desse representa uma história, um vínculo com aquele lugar, o que torna qualquer decisão, claro, extremamente delicada. E se a gente olha para a demografia, tem um dado que é crucial. Quase metade da população, 46%, tem menos de 18 anos. É uma comunidade cheia de crianças e adolescentes. Isso significa que qualquer solução para o Morro do Socorro não é só uma questão para o presente, mas é fundamentalmente uma decisão sobre o futuro da próxima geração. Mas como é que uma comunidade tão grande chegou a essa situação? Para entender isso, a gente precisa olhar para trás, para a história da própria cidade de Osasco. Uma história que é marcada por um crescimento explosivo e, digamos, pouco planejado. Diferente de cidades que nasceram de um projeto, Osasco meio que explodiu como um satélite de São Paulo, absorvendo a expansão da metrópole. E essa origem já explica muita coisa. Um crescimento super desordenado que foi aos poucos consumindo quase todas as suas áreas verdes. A história da cidade ajuda a gente a entender o presente. Tudo começa lá em 1887, com a visão de um único homem, o empresário Antônio Ago. Ele compra uma fazenda e, em 1895, constrói a estação de trem que deu nome à cidade. Esse núcleo inicial foi crescendo sem controle por mais de um século, até que só em 2007 a cidade tentou finalmente planejar seu futuro com o projeto Osasco 50 anos. Essa citação aqui é muito reveladora. Osasco nasceu quase como uma cidade-empresa, sabe? Moldada pelo capital de um industrial para os seus funcionários. Desde a origem, o desenvolvimento seguiu uma lógica privada, não um plano público. E esse padrão parece que ecoa até hoje lá no Morro do Socorro. E essa cidade cresceu. E como cresceu? Hoje, Osasco tem a quinta maior população de todo o estado de São Paulo. Já é uma metrópole por direito próprio. E todo esse crescimento gerou riqueza, muita riqueza. Osasco tem o 14º maior PIB do Brasil. E é aqui que mora o grande paradoxo. Como é que uma cidade tão rica convive com uma crise de moradia tão profunda como essa que a gente vê no Morro do Socorro? Bom, diante desse cenário tão complexo, surge uma proposta bem ambiciosa de solução. Uma parceria público-privada liderada pela construtora W Torre. Vamos dar uma olhada no que ela propõe. O projeto tem nome e sobrenome, Operação Urbana Consorciada Paiva Ramos. Em termos mais simples, uma operação urbana é uma ferramenta da lei que permite grandes mudanças numa área da cidade. E isso acontece através de uma parceria entre o poder público e uma empresa privada, que nesse caso é a construtora W Torre, que também é dona de parte das terras. No papel, a proposta é grandiosa. A W Torre promete não só construir moradias planejadas, mas também recuperar toda a área degradada, replantar a mata, criar parques, um instituto ambiental e, pasmem, até um hospital veterinário. Parece aquela solução em que todo mundo sai ganhando, né? Mas será que é isso mesmo? A visão da empresa
resumida aqui nessa citação, é de que o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente podem sim andar de mãos dadas. A ideia é transformar um problema social e ambiental num modelo de urbanização moderna. Mas para a gente entender o que realmente está em jogo, a gente precisa dar um passo para trás. Uma parceria público-privada como essa acaba borrando as fronteiras entre o que é interesse coletivo e o que é lucro. Isso nos leva a uma questão fundamental. Afinal, o que é público e o que é privado? Se a gente for olhar lá atrás, no pensamento clássico, a distinção era bem clara. A esfera pública para os gregos era o espaço da política, da vida em comunidade. Já a privada para os romanos era o espaço da família, da intimidade. Eram duas coisas bem distintas. Só que no Brasil, essa linha sempre foi muito tênue. O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda definiu isso com o conceito do homem cordial. É a tendência de tratar a esfera pública como se fosse uma extensão da vida privada, onde as relações pessoais e os interesses particulares acabam influenciando decisões que deveriam ser para o bem de todos. E aqui está o pulo do gato. Nas palavras do próprio Holanda, a gestão política se torna um assunto de interesse particular. Trazendo isso para Osasco, a grande questão que fica no ar é: a parceria com a W Torre serve prioritariamente ao interesse público de resolver a crise de moradia e ambiental, ou será que serve ao interesse privado da empresa e o empreendimento imobiliário altamente lucrativo? E assim a gente chega ao clímax dessa história. Osasco está numa encruzilhada. E a decisão final não depende de um único ator, mas sim de um complexo jogo de forças. O destino do Morro do Socó depende de um equilíbrio de poder bem complexo. De um lado tem o município, que aprova a parceria. Do outro, os governos estadual e federal, com leis ambientais super rígidas para proteger a Mata Atlântica. E claro, no centro de tudo, a própria comunidade, que luta para ter sua voz ouvida numa decisão que vai mudar suas vidas para sempre. O dilema de Osasco, no fim das contas, é o dilema de muitas cidades no mundo. Mas ele nos deixa com uma pergunta ainda mais profunda. É possível conciliar crescimento, justiça social e meio ambiente quando as fronteiras entre o interesse público e o privado são tão frágeis? A resposta que Osasco der a essa pergunta pode definir não apenas o seu futuro, mas o de muitas outras cidades por aí.